queria te fazer uma pergunta. Tem algum filme que, a cada vez que você revê, mesmo com o passar dos anos, ele vai se tornando ainda melhor? Tem vários filmes que são assim pra mim, mas hoje eu queria falar especificamente de um deles. Princesa Mononoke, uma das obras-primas do Hayao Miyazaki, um dos meus diretores favoritos. E talvez uma das animações mais importantes já feitas, mas a gente pode discutir isso aqui nos comentários. Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre Princesa Mononoke. Mais especificamente, por que ver Princesa Mononoke em 2025? A gente tá falando de um filme lançado em 1997, ele já tem quase 30 anos. A animação mudou muito de 97 pra cá, não é mesmo? Muita coisa já foi lançada, muita coisa já foi discutida. O próprio Hayao Miyazaki já lançou vários filmes depois disso, inclusive A Viagem de Chihiro, que é o meu filme favorito da vida. Por que eu não tô falando de A Viagem de Chihiro aqui? E calma, a gente vai discutir tudo isso, mas eu já queria adiantar duas coisas. Primeiro que sim, eu tô falando do Estúdio Ghibli aqui no canal, o que se tornou uma raridade, infelizmente. Acho que eu devo ter isso explicado em mais detalhes em algum Responde Mikan, então eu vou deixar linkado aqui na descrição. Mas caso você não saiba dessa história, o resumo é que anos atrás eu tava fazendo uma série de análises dos filmes do Estúdio Ghibli, que acho que deu pra perceber, mas eu gosto muito. E eu tava fazendo vídeos realmente muito detalhados sobre esses filmes, estudando bastante sobre eles. E o canal tomou um strike do Estúdio Ghibli. O canal quase foi excluído, porque o Estúdio Ghibli não queria que a gente usasse as imagens dos filmes. E, enfim, momento muito traumático na história do canal aqui. Se vocês quiserem, eu vou deixar minha newsletter linkada aqui na descrição, porque em algum momento eu vou contar essa história com mais detalhes. Mas tem outras histórias lá por enquanto, se você quiser conhecer. De qualquer forma, por que esse aviso aqui? Porque esse vídeo tá meio testando as águas. Eu quero testar se é possível fazer esses vídeos sobre filmes do Estúdio Ghibli sem tomar mais strikes no canal, porque eu não quero tomar strike. Se der certo, quem sabe a gente possa continuar e falar mais sobre esse e outros filmes do estúdio. Por isso esse vídeo talvez tenha menos imagens do que o normal aqui do canal, porque eu realmente não quero ficar usando tantas imagens e correr mais risco. De qualquer forma, a situação também mudou um pouco nesses últimos anos, porque agora os filmes do Estúdio Ghibli estão disponíveis na Netflix e também estão sendo relançados nos cinemas brasileiros. Não sei se você tá vendo esse vídeo no futuro, mas no momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente tá perto da estreia da Ghibli Fest, com exibições de vários filmes do Estúdio Ghibli em salas em diversas cidades do Brasil, e também rolou um relançamento de Princesa Mononoke em uma versão remasterizada em IMAX. E esse foi um dos motivos para eu rever Princesa Mononoke agora. Infelizmente ainda não rolou rever em IMAX, mas eu revi lá na Netflix. Espero conseguir rever em IMAX. Inclusive, se você foi, deixa aqui nos comentários como foi a sua impressão. Mas enfim, além desses relançamentos serem uma oportunidade nova de ver esses filmes, eu acredito que também sejam uma oportunidade nova de discutir esses filmes. Porque aqui na minha cabeça mais ingênua, as empresas querem que tenha discussão sobre esses filmes que estão sendo relançados na internet. Então eu imagino que haja mais interesse em manter esses vídeos no ar sem derrubar tão fácil. Mas é lógico que isso pode ser só ingenuidade minha. De qualquer forma, estamos tentando. E uma segunda coisa sobre esse vídeo é que ele não é de forma alguma uma discussão definitiva sobre Princesa Mononoke. Pelo contrário, ele é só, acho que a pontinha do iceberg da discussão. Eu só quero conversar de forma bem geral hoje, e se vocês gostarem, se esse vídeo não for derrubado, e se vocês quiserem mais vídeos desses no futuro, a gente pode sim fazer uma análise mais aprofundada de Princesa Mononoke. Porque eu tô assim com um monte de leituras do Hayao Miyazaki, eu tô com os storyboards de Princesa Mononoke aqui, além de todas as anotações que eu fiz das últimas vezes que eu revi o filme, porque sim, eu revi ele várias vezes, e como eu falei no começo do vídeo, cada uma delas vai tornando essa obra do Hayao Miyazaki melhor pra mim. Eu reparo em várias coisas que eu não tinha reparado nas vezes anteriores que eu assisti, eu reinterpreto algumas coisas que eu achei que eu já tinha entendido, e eu acho que isso só mostra quão bom esse filme é, quão poderosa é a forma do Estúdio Ghibli de contar suas histórias. E é por isso que eu não canso de rever. Não só Princesa Mononoke, esses dias eu revi o Castelo Animado, porque foi aniversário de um amigo e ele fez uma sessão temática de Estúdio Ghibli e foi super legal. E meio que qualquer pessoa mais próxima que fala que nunca assistiu determinado filme do Estúdio Ghibli, eu me ofereço pra assistir junto, mesmo se eu já tiver visto aquele título trocentas vezes. Isso porque eu realmente acho que esses filmes não só não perdem a graça quando a gente revê, como eles até podem ficar ainda melhores, como é o caso de Princesa Mononoke. Alguns filmes e séries a gente não cansa de ver e rever mesmo. E Princesa Mononoke é um desses casos pra mim. Mas ao contrário dos meus filmes favoritos, eu tenho um dilema quando eu gosto muito de peças de roupa específicas. Isso porque eu deixo de usar essas peças tanto quanto eu gostaria por ter medo de estragar, sabe? Sabe quando aquela camiseta fica mais desbotada a cada lavagem, ou vai ficando com a gola mais larga? Às vezes eu deixo de colocar a roupa que eu queria por causa desse tipo de coisa. Mas quem me acompanha aqui no canal já me viu usando esse Structure Cropped da Insider várias vezes, né? Tem os vídeos de The Last of Us, o vídeo de Flow, se eu não me engano. Eu já perdi a conta de quantos vídeos eu gravei usando essa cropped. Quem dirá quantas vezes
eu usei no meu dia a dia. E mesmo depois de tanto uso, eu fico chocada que até hoje, depois de tantas lavagens, ela ainda tá intacta. Se parece nova, é porque ainda tá mesmo. Mesmo usando bastante, ela não perdeu o caimento e nem desbotou. Com a Insider não existe essa coisa de usar pouco as roupas pra elas durarem mais. Pode usar o quanto quiser e, como um bom filme clássico, a sua roupa não vai se render ao tempo. E é claro que tem um desconto pra você que tá vendo esse vídeo. São 15% de desconto no site com o meu cupom MICAN, assim como tá escrito na tela, MICAN com 3 N's no final. É só clicar no link da descrição e o cupom já vai direto pro seu carrinho. E não para por aí, porque também tá rolando brinde progressivo. Dependendo do valor da sua compra, você leva um boné ou uma meia Spectrum Socks Low. Bora aproveitar porque é por tempo limitado. Muito obrigada, Insider, por patrocinar esse vídeo e bora continuar o papo. Ok, por que ver Princesa Mononoke nos dias de hoje? O primeiro motivo pra mim é que a história de Princesa Mononoke tem diversas camadas que quanto mais você assiste, mais você vai ficando fascinado pelo que o Hayao Miyazaki quis contar. Ou talvez só eu fique, né? Não sei, comenta aqui se você não se sente assim ou se você se sentiu assim também. Como eu falei mais pro começo do vídeo, essa discussão de agora é só a pontinha do iceberg, porque eu acho que cada um dos detalhes que eu vou trazer aqui podem ser destrinchados em suas discussões próprias, porque uma coisa que o Hayao Miyazaki colocou nesse filme foi complexidade, que inclusive é um dos próximos motivos, mas eu já vou falar mais sobre isso. Eu acho importante dizer logo de cara que Princesa Mononoke é um filme que tem diversos conflitos e alguns deles estão em camadas mais visíveis, enquanto outros você precisa prestar um pouco mais de atenção e refletir um pouco mais pra encontrar. Não quer dizer que você não tenha visto do jeito certo, entre aspas, se você não pegou todos esses conflitos logo de cara. É porque, na minha opinião, tem alguns conflitos que são muito mais barulhentos, entre aspas, do que os outros. E até mesmo o que seriam as duas facções principais do filme, na verdade, são muito mais complexas do que elas realmente são. Então a gente tem conflitos entre dois lados, mas na verdade esses dois lados são super fragmentados e também estão brigando entre si. Acho que pra ficar mais claro, até pra quem nunca viu esse filme, vale contar a premissa dessa história. Eu não pretendo trazer grandes spoilers nesse vídeo aqui, tá? Se for ter alguma coisa mais spoilerística, eu aviso, pode deixar. Princesa Mononoke, apesar de ter esse nome no título e ter uma personagem muito importante que leva essa alcunha chamada San, não é só a história da San, é uma história protagonizada principalmente pelo Ashitaka, que é um personagem que se vê colocado no meio de um grande conflito movido por ódio, basicamente. O Ashitaka faz parte de um povo chamado Emishi, que tá sendo apagado do mundo, basicamente. A vila dele tá morrendo aos poucos e o povo dele tá prestes a ser extinto. E ele, como príncipe desse povo, seria a última esperança deles de continuar existindo, basicamente. Mas o Ashitaka acaba pegando uma maldição e tendo que sair dessa vila. Por que que ele pegou essa maldição? Porque a vila dele foi atacada por um deus javali que estava tão consumido pelo ódio e pela vingança que se tornou um Tatarigami. Resumindo muito, meio que uma entidade super tomada pelo ódio e que só se move por causa disso. E a maldição desse Tatarigami acaba encostando no braço do Ashitaka e manchando ele, de um jeito que vai se espalhar e vai consumir todo o corpo dele, acabando com a vida dele, basicamente. Por causa disso, o Ashitaka inicia uma jornada pro oeste, para tentar encontrar a origem dessa maldição. A única coisa que ele sabe é que esse deus javali tinha uma bala de ferro dentro do seu corpo, e que possivelmente foi isso que envenenou ele e fez ele se tornar tão cheio de ódio assim. A missão dele, ao chegar no destino ao oeste, de acordo com o oráculo da vila, é ir até aquele lugar e discernir as coisas com os olhos livres de qualquer névoa. Aqui é uma tradução livre, tá, pessoal? Mas uma coisa que fizeram na localização de Princesa Mononoke foi colocar ver com os olhos livres da névoa do ódio. E eu acho que isso traduz bem a mensagem do filme. Mas deixa eu voltar aqui pra história e depois a gente fala mais disso. Quando o Ashitaka chega no lugar da origem da maldição, ele descobre um grande conflito rolando entre duas facções principais. De um lado, a gente tem a floresta, com todos os seus espíritos e deuses animais vivendo ali. O filme conta pra gente que os deuses ainda viviam por ali e eles têm essa forma de animais imensos e majestosos. E entre eles, ali no meio do clã dos lobos, tem a San, que é uma garota originalmente humana, mas que foi adotada e criada pela deusa loba Moro, e que acaba se identificando muito mais com os animais e com a floresta do que com a humanidade. Do outro lado, o Ashitaka conhece a Cidade do Ferro, uma vila em que a população se mantém graças à extração e ao trabalho com os metais. Essa vila fica ali bem próxima da floresta, derruba muitas árvores ao seu redor e a intenção é derrubar mais ainda para poder explorar mais os recursos naturais que tem por ali. E é nessa comunidade humana que a gente conhece uma das personagens mais importantes desse filme também, que é a senhora Eboshi. Ela é uma líder que tem sim esse objetivo de destruir a floresta, o que não é nada simpático, mas ela também é mostrada pra gente como uma pessoa que tem outros lados, e a gente já vai falar mais sobre isso na parte da complexidade. O que a gente precisa saber desse conflito principal
pra seguir em frente é que a floresta não tolera os avanços da Cidade do Ferro, enquanto a Cidade do Ferro vê a floresta como um empecilho à sua sobrevivência, inclusive uma ameaça à sua sobrevivência, porque tem diversos ataques vindos da floresta que acabam impedindo que eles consigam formas básicas de sobrevivência, como o arroz. Por outro lado, a floresta quer continuar existindo, e os seus habitantes estão certos ao desconfiar dos humanos, porque sim, os humanos estão com intenção de destruir tudo lá. Claro que a gente pode falar mais disso, mas eu só queria dizer que essa é a camada 1, esse conflito mais óbvio do filme, entre a floresta e os humanos, representados pela Sam e pela Senhora Eboshi, com o Ashitaka no meio disso tudo. Mas quando a gente olha com mais atenção, a gente consegue ver outras camadas nesse conflito. A gente consegue ver que não é um conflito só entre humanos e natureza, mas também um conflito interno dos grupos humanos e outros conflitos internos dos grupos da natureza. Por exemplo, a facção dos humanos não é só a Vila do Ferro e a Senhora Eboshi. A gente tem pelo menos 2 outros grupos muito importantes de humanos envolvidos nessa treta, além de uma figura central que tá agindo por trás dos panos. Quando a gente conhece a vila, a gente vê que ela é frequentemente atacada por samurais, que representam um tal de Lorde Asano. E esse Lorde quer que a vila pague mais ferro pra ele. Como eles se recusam, ele tenta pegar esse ferro de forma truculenta, então tem esses ataques constantes. A Vila do Ferro tá em guerra o tempo todo. A gente também tem os caçadores, liderados pelo Dikobo, que é um personagem muito interessante, pra mim um dos personagens mais interessantes do filme, porque ele é simpático e traiçoeiro e maldoso, mas também não tanto ao mesmo tempo, e que consegue ameaçar com um sorriso, basicamente. E também tem lá por trás dos panos, sem nem aparecer fisicamente no filme, o Imperador, que é essa figura que dá legitimidade ao que o Dikobo tá fazendo, e supostamente tem um interesse específico na cabeça do deus da floresta, mas a gente não sabe nem se isso é verdade, nem se a carta que foi apresentada é verdadeira, ou se é só um interesse particular do Dikobo. A gente não sabe se essa motivação dele é real. O que a gente sabe é que existem diferentes conflitos entre essas facções humanas, e a dinâmica entre elas é muito mais complexa. Em um momento, um tá usando o outro, ou ameaçando o outro, ou literalmente batalhando contra o outro, como é o caso do Lorde Asano atacando a vila. Mas enquanto o Dikobo é um aliado de ocasião com a Senhora Eboshi, o filme deixa muito explícito que ela é só um fantoche da mão dele. Ele fala que se você quer matar um deus, você tem que usar outra pessoa pra fazer o trabalho sujo. E a própria Senhora Eboshi é uma personagem muito interessante porque, na minha opinião, ela não é só uma coitadinha que tá sendo manipulada pelo Dikobo, como também é uma pessoa que vê a manipulação, vê que tem que aceitar e jogar nas regras que foram impostas, mas que também quer fazer isso, mesmo que movida por um ódio e ignorância que o filme critica, enfim. Ela sabe que se ela não aceitar essa ajuda do Dikobo na missão de destruir a floresta e capturar a cabeça do deus, ele provavelmente vai trazer toda a ira do imperador em cima da vila. E ela fala isso pra ele quando ela diz: esses caras que estão escondidos ali, meio na beirada pra atacar a gente, pode dispensar eles, tá? Ou seja, ela viu. Ela sabe muito bem que tá na teia do manipulador, mas ela segura esse papel e mantém a pose, porque também é do interesse dela destruir a floresta. Não é porque ela tá sendo manipulada que, se ela tivesse livre, ela escolheria a coisa certa. E aí, beleza, a gente tem diversas facções ali do lado dos humanos, mas do lado dos animais, do lado da floresta, a gente também tem diferentes grupos e conflitos internos. Acho que isso fica mais óbvio com a presença do clã dos macacos no filme. Eles ativamente atacam, tanto fisicamente quanto verbalmente, os outros animais. Eles discutem, problematizam e até insultam o clã dos lobos, por exemplo. E por sua vez, o clã dos lobos, que é um dos que a gente mais tem contato, quer ficar do lado do Shishigami, que é esse grande deus da floresta, e é o tal do deus que a Senhora Eboshi quer roubar a cabeça e tal. Mas eles não querem necessariamente lutar contra os humanos de uma forma tão direta, porque eles têm medo que isso cause a destruição total da floresta. Eles fazem ataques mais pontuais, mais direcionados, como é o caso do ataque que a Sam tenta fazer à Senhora Eboshi. Ela vai tentar invadir a vila pra acabar com a Senhora Eboshi, mesmo que isso signifique a morte dela, porque a vida dela não importa, o que importa é acabar com a destruição da floresta. Mas por tudo que a gente viu até agora, será mesmo que a morte da Senhora Eboshi significaria o fim da destruição da floresta? Muito difícil. Mas já que a gente tá falando da Sam, ela é uma representante ali do clã dos lobos, mas ela tem suas particularidades, por ser de origem humana. Então, mesmo dentro ali dos animais, ela não é tão bem aceita. Muitas vezes o status dela vai ser questionado como alguém que não seria um membro ali de verdade. E existem conflitos entre ela e Amuro, por exemplo, que é esse grande deus lobo que é dominado pelo ódio e que tá prestes a atingir o fim da sua vida, mas que se recusa a pedir ajuda pro Shishigami, pro deus da floresta, e que quer só se vingar e aceitar a morte, enquanto a filha quer que a mãe continue sobrevivendo, né? Então, mesmo dentro dos lobos, a gente tem um monte de conflitos ali, mas também tem um outro clã envolvido e muito importante nesse filme, que é o clã dos javalis. E eles têm uma abordagem completamente diferente. Primeiro que a gente conhece 2 líderes do clã dos javalis, né? A gente conhece o Nago, que é aquele que estava tomado pelo ódio e atacou a vila do Ashitaka no começo. Então a gente
ouve falar bastante do Nagô depois da sua morte, mas a gente tem mais contato com o Sr. Okoto, que é um javali muito mais velho, que já tá praticamente cego. E olha só, né, ele tem os olhos enevoados. Olha só o que será que esse filme está querendo contar pra gente. Mas enfim, voltando aqui, a posição dos javalis é muito diferente da posição dos lobos e da posição dos macacos. Os macacos querem só ficar lá reclamando, basicamente, e eles estão num lugar ali de muita infelicidade e desilusão. Os lobos querem fazer ataques pontuais e tentar ser mais estratégicos na forma de combater, mas ao mesmo tempo eles têm muito receio de serem completamente destruídos. E os javalis, eles querem mesmo é bater de frente. Eles querem é fazer esse grande ataque, eles querem acabar com os humanos de uma vez por todas, e mesmo se eles não conseguirem, porque eles sabem que eles não conseguem, eles querem é fazer um show, eles querem impressionar os humanos antes de serem completamente extintos. E por trás de todos os animais, assim como por trás dos humanos, a gente tem a figura do imperador, como essa majestade que influencia tudo e tudo meio que é feito no nome dele, mais ou menos. Do lado dos animais, a gente realmente vê essa figura principal, que é o Shishigami, esse espírito da floresta, o deus cervo. E o Shishigami age de uma forma tão misteriosa que nem os próprios animais entendem muito bem as suas intenções. Assim como no caso dos humanos, eles também não entendem as intenções do imperador. Eles falam no nome dele, eles usam a sua autoridade e eles tentam especular como o imperador vai agir ou não, mas no fim das contas eles não sabem as verdadeiras intenções e a forma de proceder do imperador. Da mesma forma, do lado dos animais, a gente também tem muita coisa especulada sobre o Shishigami e como ele deve ou não agir, mas parece que nenhum dos animais entende de verdade como o Shishigami quer agir, o que ele pensa e quais são as motivações por trás dele. Lógico que, na minha opinião, o filme demonstra muito mais simpatia pela figura do espírito da floresta do que pela figura do imperador. O imperador parece ter motivos mais escusos, enquanto o espírito da floresta seria mais misterioso, mais místico mesmo. Mas eu acho que existe sim um paralelo entre esses dois e eu queria conversar com vocês nos comentários para ver se vocês concordam ou não. De qualquer forma, esse paralelo foi uma interpretação que eu joguei aqui, mas o que eu queria falar das camadas é justamente isso. A gente tem um monte de conflitos, são várias camadas de conflitos. A gente já falou do conflito entre humanos e natureza, também tem os conflitos entre cada uma dessas facções e existem vários outros conflitos envolvidos. Por exemplo, conflitos sociais. Tem momentos no filme em que alguns personagens são escolhidos para lutar na linha de frente, porque eles e não necessariamente outros. Toda a parte do imperador talvez estar por trás dos panos, toda a parte de fazer o trabalho sujo que eu mencionei mais cedo também entra aqui. E esses conflitos às vezes são até mencionados como coisas que foram evitadas. Por exemplo, na Cidade do Ferro, a gente vê que grupos que normalmente sofreriam discriminação ou uma vida pior ali fora na sociedade acabam sendo mais aceitos e podem até prosperar lá dentro. Como as mulheres que a senhora Eboshi resgata de serem vendidas para prostituição e as pessoas que sofrem de hanseníase e eram simplesmente descartadas pela sociedade, mas que foram não só acolhidas, como também amadas pela senhora Eboshi. E aí existe toda uma discussão de, ok, a vila pode ser boa em muitos aspectos. Será que isso compensa a destruição da floresta? O que será que vale mais a pena? O que será que tem mais valor? E eu acho que o filme não dá uma resposta tão definitiva pra gente assim. Meio que a resposta do que é mais valioso é a vida. E a vida não necessariamente exclui a morte, pelo contrário, em Princesa Mononoke esses dois elementos coexistem. A pata do deus da floresta, quando pisa, faz brotar as plantas e em seguida elas apodrecem. A vida e a morte podem ser representadas como um ciclo ou até como elementos que batalham entre si, mas a verdade mostrada em Princesa Mononoke é que, apesar desse conflito intenso, essas duas coisas estão lá lado a lado. E mesmo em um mundo repleto de morte a cada esquina, repleto de maldições e de ódio, o instinto dos humanos e dos animais é continuar sobrevivendo, mesmo que isso signifique mais conflito. Outro aspecto que eu queria trazer nessa discussão mais inicial é a complexidade de Princesa Mononoke. Eu acho que eu já adiantei um pouco esse assunto quando eu falei da complexidade dos conflitos que a gente tem, como cada uma das facções, na verdade, é desmembrada em vários conflitos internos e externos. Mas além da complexidade da dinâmica entre os grupos, eu acho importante a gente ver a complexidade dos personagens. Eu não vou conseguir discutir todos eles a fundo nesse vídeo, se vocês quiserem a gente pode falar disso em um vídeo mais aprofundado, mas os personagens desse filme são deliciosamente complexos. Eu já adiantei um pouco do Jikobo, que eu acho que é um dos personagens mais interessantes, mas quando a gente olha pra senhora Eboshi, por exemplo, dá pra ver como esse filme não quer dar respostas definitivas necessariamente, porque ela é uma personagem que, como eu falei, ela tem consciência de todas as dinâmicas ao redor dela, ela sabe que tá sendo manipulada ou obrigada a fazer determinadas coisas, mas mesmo assim ela insiste em cumprir esse papel porque ela quer cumprir esse papel. Ela é alguém movido também a ódio e ignorância, mesmo achando que tá fazendo algo bom.
bom. Uma coisa que falam em um momento do filme é: eu não sabia que o Deus Cervo fazia nascer flores, porque de certa forma os humanos se recusaram a ver isso. E eu acho que o principal filtro de informação para os humanos ali é a Senhora Eboshi, porque os humanos da vila meio que se recusaram a ver com os olhos livres de névoa e entender que a natureza é tanto morte como vida. E o principal filtro da realidade para eles é a Senhora Eboshi, que vai ao longo do filme várias vezes se recusando a enxergar o que tá lá bem na frente do nariz dela. E mesmo quando vê que tá num rumo muito errado, continua insistindo nisso. Ela se recusa a ver o que tem de positivo no inimigo, porque dessa forma ela consegue dizer para si mesma que o que ela tá fazendo é pro bem de todos. A Senhora Eboshi não é necessariamente uma vilã, não é uma pessoa ruim exatamente, apesar de cometer algumas atitudes terríveis. Ela é a pessoa que vai ela mesma lavar e enfaixar essas pessoas que são descartadas da sociedade por sofrerem de uma doença. Ela vai acolher e proporcionar uma vida com mais igualdade para essas mulheres que também seriam descartadas. Ela quer o melhor para as pessoas que ela lidera, mas isso não quer dizer necessariamente que ela esteja certa no que ela tá fazendo. Eu acho a Senhora Eboshi uma das melhores personagens do Estúdio Ghibli, porque realmente, assim, eu passo muita raiva com ela, mas eu acho que eles fizeram um ótimo trabalho de mostrar pra gente por que ela age dessa forma. Queria saber a opinião de vocês aqui nos comentários sobre ela. Eu acho que a Sam é uma personagem um pouco mais simples do que a Senhora Eboshi, o que não a torna menos interessante. Mas eu gosto muito de ver como o lado humano que ela tanto renega acaba aparecendo em determinadas atitudes. Se vocês quiserem, a gente pode falar mais da Sam em outro vídeo, mas eu queria falar brevemente do Ashtaka, que, é o protagonista do nosso filme, e eu mal falei sobre ele, né? Em uma primeira impressão, o Ashtaka pode parecer aquele cara bem em cima do muro, e ele meio que é mesmo. Mas esse filme não é um filme sobre ficar em cima do muro, por mais que pareça de certa forma. Ele é um filme que, na minha opinião, fala que, por mais complexa que seja a situação, por mais difícil de resolver que seja, tem determinados limites que não devem ser ultrapassados. A guerra é um desses limites. Não é um filme que se coloca como os dois lados estão errados e a gente deve então só ficar quietinho aqui observando, mas sim um filme que mostra um lado tentando resistir e outro lado tentando se expandir, e os conflitos que surgem a partir disso. Sim, colocando várias camadas e várias complexidades, mostrando pra gente por que as coisas acontecem dessa forma, mas nunca, na minha opinião, colocando os dois lados como equivalentes. Sim, dá pra gente entender as atitudes da Senhora Eboshi, dá pra gente saber de onde elas vêm e entender a personagem, mas de forma alguma o filme coloca qualquer visão positiva, na minha opinião, sobre ela querer caçar a cabeça do Deus. E por que eu tô falando da minha visão do filme e dos seus dois lados e não do Ashtaka, que eu disse que eu ia comentar? Porque, na minha opinião, o Ashtaka tá lá justamente pra ser essa pessoa que tá entre os dois mundos e tenta conversar e entender esses dois mundos. Ele o tempo todo é questionado por outros personagens. Você tá do lado dos animais, ou você tá do lado dos humanos. Toda hora querem que ele se comprometa com um lado específico. E é por isso que eu falei que o filme às vezes parece que é meio dois ladismos. E eu não acho que seja. Eu acho que a recusa do Ashtaka em se comprometer 100% com o lado dos humanos ou com o lado da floresta é que ele sabe que qualquer batalha que fosse acontecer naquele momento não ia ser a última batalha, porque a grande maldição ali que tá apodrecendo tudo por dentro e tá apodrecendo o braço do Ashtaka é o ódio. Então ele tenta ver, assim como a gente, o público, como um observador externo, alguém que não tá envolvido nesse conflito e que tenta entender por que aquele ódio tá ali, ao mesmo tempo em que o Ashtaka tenta entender os lados positivos e negativos do modo de vida de cada um dos lados dessa história. Ele não fica só nisso. O Ashtaka tá lá pelo fim do conflito, da rivalidade e do ódio, que são o que levou o Nagô a se tornar um Tatarigami, a se tornar esse ser ali todo consumido pelo ódio, e que faz com que o braço do Ashtaka tente matar geral toda vez que ele fica nervoso. O que o Ashtaka quer impedir é a manifestação desse ódio, mas isso não quer dizer que ele fique passivo vendo o conflito acontecer, porque temos todos que ficar de boa e não nos atacar. Ele sabe que ele já perdeu esse bonde e que as coisas estão degringolando. O que ele tenta fazer é reduzir essa destruição na medida do possível. E aí, talvez um spoiler aqui, que é meio que o final do filme, é que ele não consegue. A Senhora Eboshi consegue a cabeça do Deus da Floresta. E isso não só destrói a floresta que a gente conhece, como também causa a destruição e a morte ali na vila da Senhora Eboshi. Isso não quer dizer que as coisas estejam perdidas, porque a natureza continua existindo e se recupera, pelo menos no filme. Mas ela nunca vai ser a mesma, ela nunca vai ser a mesma floresta da época que tinha o Shishigami lá. Princesa Mononoke é um filme que vai ficando mais agridoce a cada vez que eu vejo
vejo, porque na minha opinião não tem uma solução pro que a gente vê ali. Por mais que com todo esse clímax o ódio tenha desaparecido, a floresta nunca mais vai ser a mesma, a vila nunca mais vai ser a mesma, e na minha opinião as forças que tentavam oprimir a vila e tentavam manipular a Senhora Eboshi continuam agindo e vão tentar continuar essa expansão em direção à floresta. A floresta tem como destino desaparecer, pelo menos da forma que ela era. Ela não vai mais ser essa mata fechada e dominada por seres imensos chamados de deuses, mas sim virar um lindo campo, talvez, se reinventando a cada tentativa de sobreviver. E os humanos, por sua vez, também tentam continuar sobrevivendo, mesmo nesse mundo cheio de maldições. O que não é necessariamente uma mensagem esperançosa, na minha opinião, mas sim uma espécie de maldição também. Nós, humanos, somos amaldiçoados a continuar vivendo dessa forma, a insistir em continuar vivendo, mesmo sabendo que a nossa presença no mundo não necessariamente é algo que coexiste tão bem com tudo ao nosso redor, e que a gente mesmo, como humanidade, não consegue conviver com os nossos vizinhos, sejam eles também humanos ou animais. Eu acho que Princesa Mononoke, em vez de tentar resolver esse conflito, mostra pra gente que não necessariamente é tão fácil assim. Em vez disso, mostra pra gente um retrato da condição humana. Tudo isso, na minha opinião, é pelos olhos do Ashitaka. E assim, eu queria falar muito mais de Princesa Mononoke aqui, porque tem várias das discussões que eu trouxe aqui que são de falas do Miyazaki sobre como ele quis retratar a natureza, como ele quis retratar os humanos. O próprio Hayao Miyazaki falou sobre isso no argumento que ele usou ali da produção do filme. Ele fala: eu não tô tentando resolver todos os problemas do mundo. Nunca vai poder existir um final feliz na batalha entre a humanidade e deuses furiosos. Porém, mesmo no meio de tanto ódio e carnificina, a vida ainda vale a pena de ser vivida. É possível ter encontros maravilhosos e coisas belas existirem. Eu vou retratar a animosidade, mas isso é para mostrar o fato de que existe algo mais precioso. Eu vou mostrar as amarras de uma maldição para mostrar a felicidade da libertação. O que eu vou mostrar é um garoto conseguindo a compreensão da garota e o processo da garota abrindo seu coração para o garoto. E no fim, a garota pode dizer para o garoto: eu te amo, Ashitaka, mas eu não posso perdoar os humanos. E o garoto vai sorrir e dizer: tudo bem, mas você não quer viver junto comigo? Esse é o tipo de filme que eu quero fazer. Uma coisa interessante é que essa foi a versão que saiu no panfleto do filme lá em 97. E eu tô pegando desse livro aqui, que é o Turning Point. Mas tem uma outra versão desse mesmo texto, que é uma versão anterior, que é lá de abril de 95. E tá nesse livro aqui, que se chama Starting Point. Esses dois livros são coletâneas de textos e entrevistas do Hayao Miyazaki. E eu vou deixar linkados aqui na descrição se vocês quiserem conhecer. Mas de qualquer forma, tem muitas semelhanças entre esses dois textos aqui. E uma coisa que muda é que depois que falar, a garota vai dizer: eu te amo, Ashitaka, mas eu não posso perdoar os humanos. A fala do Ashitaka muda. Diz assim: sorrindo, o garoto provavelmente vai dizer: tudo bem, vamos viver juntos em paz. Esse é o tipo de filme que eu quero fazer. E é interessante essa mudança, né? Claro que pode ser só da tradução, mas esses livros são traduzidos pelas mesmas pessoas, então eu acredito que eles teriam traduzido da mesma forma entre um livro e outro. Eu acho que existe uma diferença na forma que o Miyazaki retratou como o Ashitaka falaria, porque eu acho que os personagens entendem que talvez essa paz total nunca possa existir mesmo, mas que mesmo assim vale a pena tentar continuar vivendo e tentar manter esse vínculo entre os dois, que é um vínculo que não é um felizes para sempre, mas sim, vamos tentar algo aqui. E, gente, tem tanta coisa a mais que eu queria falar sobre Princesa Mononoke, mas a gente pode falar mais disso em outras ocasiões. Tem a trilha sonora, tem as histórias de bastidores que são incríveis do Princesa Mononoke, tem o uso de imagens por computador, que é uma coisa que o Hayao Miyazaki e o Estúdio Ghibli não abraçavam muito antes e agora eles implantaram nesse filme. Tem uma coisa que eu não falei e eu acho extremamente pertinente nesse mundo que a gente tá discutindo inteligência artificial, que é o tal do estilo Estúdio Ghibli, que eu acho que esse filme coloca muito por terra, porque ele se utiliza muito do grotesco. Muitas imagens em Princesa Mononoke são extremamente desconfortáveis. A natureza não é mostrada como algo fofinho, mas sim como algo a ser respeitado e até temido. É pra você ver algumas coisas nesse filme e ficar com uma espécie de medo ou nojo até. E o que eu acho mais interessante é que sim, esse é um filme feito para crianças. Os filmes do Hayao Miyazaki têm como público-alvo as crianças. E Princesa Mononoke, apesar de ser um filme cheio de violência e essas imagens grotescas, também é um filme voltado para elas. Isso é toda uma outra discussão que a gente pode entrar sobre o Hayao Miyazaki e a forma que ele se manifesta sobre o público infantil, de não menosprezar esse público e tudo mais. Eu acho que é uma discussão super interessante. Mas sobre isso eu queria falar uma coisa que eu achei extremamente
extremamente interessante. Eu fui no ano passado no parque temático do Estúdio Ghibli, lá perto de Nagoya, no Japão. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre isso, tá? Eu tô devendo um vlog sobre essa viagem. Mas lá no parque eles têm diversas áreas temáticas de acordo com determinados filmes e tal. E uma dessas áreas é a Mononoke Village, que é uma parte toda inspirada no filme Princesa Mononoke. Então você tem os prédios temáticos e tal. Mas o que eu queria destacar aqui, que eu achei muito interessante e até meio surpreendente dessa área, é que o principal brinquedo lá é um escorregador no formato do Sr. Okoto, que já é com ele parcialmente tomado pelo ódio e se transformando em um tatarigami. E logo ao lado tem uma estátua da figura do tatarigami, do Sr. Nago, que é o que o Ashitaka enfrenta no começo do filme. Ou seja, duas das principais atrações daquela área, uma delas voltada diretamente para crianças, porque é um escorregador que adulto não pode entrar, são justamente recriações das imagens que seriam nojentas ou assustadoras do filme. E eu acho isso extremamente interessante, sabe? Porque mostra como os filmes do Estúdio Ghibli não só não evitam deixar as crianças assustadas ou desconfortáveis por achar que as crianças não vão entender, não sei o quê, como eles abraçam isso, como na hora de fazer os brinquedos para as crianças, eles vão fazer disso. Eles poderiam muito bem ter feito um negócio que você monta no lobo para ficar que nem a Sam. Eles poderiam fazer o Yakuro, né, que é o antílope ali montado pelo Ashitaka. Poderiam fazer várias outras coisas, mas foi isso que eles decidiram retratar. Um elemento que talvez outros filmes nem incluiriam, acabou se tornando o que esse filme decidiu apresentar como atração para o público infantil. E eu acho que isso diz muito sobre o Estúdio Ghibli e o tal do estilo Estúdio Ghibli que tentam reproduzir na inteligência artificial e que, na verdade, não tem nada a ver com isso aqui. Eu acho que isso é uma outra discussão, pode ser um vídeo, pode ser uma newsletter que eu vou fazer sobre isso, não sei, mas por enquanto tem um vídeo que eu fiz um tempão atrás lá no Instagram, na época que tava todo mundo criando as suas imagens estilo Estúdio Ghibli com inteligência artificial, e eu falei, entre outras coisas, de que, cara, não necessariamente isso é o estilo Estúdio Ghibli, porque você tem um monte de outros elementos que são desconsiderados quando a gente vai criar uma coisa tão simplista desse jeito. Lá eu expliquei certinho, mas se vocês quiserem a gente pode fazer uma discussão mais longa. De qualquer forma, eu acho que esse tipo de coisa, que nem essa atração do parque, esse uso do grotesco no filme, exemplifica muito do que eu gosto, tanto no Estúdio Ghibli e nas obras do Hayao Miyazaki como um todo, quanto no Princesa Mononoke em si. Eu acho que esse é um filme sobre encarar as coisas e tentar ver tudo que existe nelas, seja a quantidade de camadas, a complexidade, os lados, o que existe de bom e ruim, o que vale a pena e o que não vale a pena, e não necessariamente tentar encontrar uma resposta definitiva e categórica sobre o que é bom ou ruim, mas sim tentar ver com mais clareza. E esses são só alguns dos motivos pelos quais eu acho que esse filme deve ser visto, mesmo quase 30 anos depois do seu lançamento. Ele é um filme que traz tanta coisa, é tão impressionante visualmente, tem a trilha sonora do Joe Hisaishi, que pra mim é uma das melhores trilhas sonoras que ele já fez, e muitas outras coisas que eu poderia ficar falando aqui por horas. Mas o fato é que cada vez que eu vejo Princesa Mononoke, ele se torna um filme melhor. Não sei se vocês também têm essa impressão, mas pra mim isso sempre acontece. Eu sempre vou assistir pensando, beleza, conheço essa história, e quando eu termino de ver, ou eu mudei minha perspectiva, ou eu acrescentei vários elementos a essa perspectiva. E isso se repete a cada vez que eu assisto. Por isso eu tenho certeza que daqui a alguns anos, quando eu for assistir esse vídeo aqui, eu provavelmente vou discordar de tudo que eu falo nele. Porque eu acho que a minha perspectiva sobre Princesa Mononoke, a minha interpretação dos personagens e dos conflitos e das camadas, tudo isso vai ter mudado. Mas uma coisa que não vai ter mudado é que esse é um dos melhores filmes animados já feitos, na minha opinião. E eu tenho certeza que eu vou continuar achando isso. Por mais que a minha visão sobre ele mude, eu acho que eu nunca vou deixar de me impressionar com a grandiosidade desse filme. E eu queria saber o que você acha de Princesa Mononoke, e quais desses aspectos que eu falei aqui você concorda ou discorda, e quais você sentiu falta também, porque como eu falei, faltou falar de muita coisa desse filme. Se você quiser ver outros filmes do Estúdio Ghibli, eu ainda não fiz tantos vídeos sobre eles, por causa do que eu falei lá no começo, mas tem sobre o Menino e a Garça, e também tem o guia com uma sugestão de ordem pra ver esses filmes. Eu preciso atualizar essa ordem, inclusive, porque saiu filme novo, né? Mas enquanto isso, se você foi guerreiro e ficou até o final desse vídeo aqui, comenta a palavra referente a esses espíritos fofinhos da floresta de Princesa Mononoke. Comenta aí, Kodama, que aí eu sei que você ficou até o final. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!